A Azul registrou uma receita operacional recorde no segundo trimestre desse ano. A receita da companhia chegou a 5 bilhões de reais no segundo trimestre. E o EBITDA, que mede o resultado operacional, foi de 510 milhões 100 mil reais. A margem financeira ficou em 10,2%. O resultado foi registrado mesmo com o segundo trimestre sendo historicamente um dos períodos mais desafiadores para o setor de aviação. Nesse ano, a Azul enfrentou uma forte alta nos preços dos combustíveis e também impactos de eventos mundiais sobre o nível de demanda. Para comentar os resultados desse segundo trimestre, a gente conversa agora com John Rodgerson, CEO da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. John, seja muito bem-vindo. Prazer receber você aqui no Money. Obrigado, Victor. Um prazer estar aqui com vocês. John, o prazer é todo nosso. John, estava aqui destacando alguns dados, algumas linhas do balanço de vocês. Uma receita de 5 bilhões no segundo trimestre, com o resultado operacional atingindo 510 milhões de reais e esse prejuízo registrado de 1 bilhão e 41 mil... Não, 1 bilhão e 41 milhões de reais no trimestre, revertendo, inclusive, o prejuízo, o lucro registrado no ano anterior. Eu queria entender exatamente a consonância desses dados, correlacionando também com o processo de Chapter 11, engendrado por vocês, e entender a que pé que está esse processo de reestruturação da companhia pós esse processo de reestruturação nos Estados Unidos. Obrigado, Victor. E só para comentar um pouco, uma coisa bacana é que nós estamos muita gente assistindo ao bordo de nossas aeronaves agora voando a 30 mil pés. Isso é uma coisa bacana sobre a Azul, que nós temos televisão ao vivo, então estão assistindo o CNN Money junto conosco. Mas nós saímos do Chapter 11 dia 20 de fevereiro deste ano e 8 dias depois começou a guerra. Então, eu tive um final de semana em paz antes de que a guerra começou. E a guerra, como você sabe bem, dobrou o custo do combustível. E o que nós temos feito puxa, quando você tem algum choque no sistema assim, você bota o seu peito no chão porque tem muito tiro, passando em sua frente. Então, o que nós fizemos, vamos focar nossa empresa, focar nos clientes da alta qualidade e não vamos tomar muito risco neste momento. Então, por esta razão, a gente era um pouco menor no segundo trimestre, porque isso quando a demanda está um pouco mais fraco no ano e a gente está super focado no cliente do alto valor. Então, nós relançamos nosso programa de fidelidade como Azul Unique, Azul One. Nós somos a empresa aérea mais pontual agora da América Latina. A gente está adicionando novas rotas mais premium, como, por exemplo, Cuiabá para Congonhas, um agronegócio. Essa é uma rota muito importante para eles. Também fazendo coisas em Porto Alegre para Montevideo, porque é retomado do Rio Grande do Sul. Mas nosso momento agora, depois da reestruturação, a gente tirou um monte de dívida do nosso balanço. A gente sabia que este ano seria um ano de mais de transição nossa. Ninguém achava que nós íamos ter uma guerra. Então, o que nós temos que fazer é dobrar os esforços, continuar entregando um bom produto para nossos clientes e tentar aumentar a tarifa média por causa da situação mundial que nós passamos. Você menciona esse foco, inclusive, em passageiros, com, inclusive, o programa de fidelidade de vocês, John. Queria correlacionar esses dados com números do balanço, com a capacidade caindo 6,5% no mercado doméstico, quase 25% no mercado internacional, são cerca de 175 aeronaves. Eu queria entender se esse movimento ele representa, de fato, um enxugamento, uma focalização das operações da Azul. Isso era previsto, Então, nós temos uma transição grande em nossa frota internacional. Então, nós recebemos uma nova aeronave internacional esta semana, mais uma semana que vem. Então, nós vamos continuar investindo no futuro da nossa frota internacional. Mas nós sabíamos que o segundo trimestre era um trimestre mais fraco e com alta do valor do combustível, a gente tirou um pouco mais capacidade e nós vamos focar onde nós somos mais fortes, E nem numa guerra, nem numa crise demora para sempre. Então, por esta razão, de hoje recue um pouco e depois nós vamos já voltarmos onde que nós éramos no terceiro e quarto trimestre deste ano. Então, estamos olhando nesta frente. E eu falo muito no cliente do alto valor. Estava falando com um cliente ontem à noite, Maurício, que é um cliente Azul One nossa. Ele viaja 100 vezes ao ano, O médio brasileiro é uma viagem a cada 2 anos, mas tem pessoas neste país que vivem em nossas aeronaves. Eles conhecem o Azul mais do que eu. Eles estão transitando o país inteiro, porque nós temos 130 cidades. Então, esses são os clientes que nós temos que cuidar muito, muito bem deles e ter certeza que o produto e o serviço que nós estamos entregando para eles é top. E
eu tenho que admitir, os últimos 3, 4 anos foram difíceis para a nossa indústria, foram difíceis para a Azul, e a gente estava focado em dívida, levantar capital e não tanto na experiência ao cliente. Mas isso mudou. Agora o foco total desses clientes de alto valor e entregar o melhor produto pelo mercado. Os clientes têm essa expectativa da Azul. Nós lançamos a Azul sendo diferenciado, tendo televisão a bordo, tendo Wi-Fi. Nós somos diferentes, então nós temos que continuar levantando a bola. John, então esse foco do cliente, né, do que você chama de alto valor, ele mitigaria a possibilidade de talvez ganhar mercado por meio de preços? Então, correlacionando exatamente também com a necessidade da empresa de fazer caixa, a gente pode considerar que não está no radar entrar de uma forma um pouco mais agressiva, com preços talvez mais competitivos do que, por exemplo, Latam e Gol? Olha, eu acho que todo mundo está tentando buscar ter tarifas mais altas por causa dessa alta do combustível, né? Então, o mundo onde qualquer um podia voar não existe neste momento, infelizmente, né? O alto do combustível mundial está impactando o preço do combustível, o preço da comida, o preço da logística neste país. Então, nós temos que fazer o que é esperto. Infelizmente, né? O mundo da aviação mundial, isso não é Brasil, mundial, vai ficar um pouco menor por causa da guerra. Então, quando é um pouco menor, você tem que escolher quem tem a capacidade para pagar mais para viajar. Então, aquele cliente do alto valor, ele tem a capacidade e vai continuar pagando um preço um pouco mais alto e vai ser mais fiel. E por esta razão, a gente está super focado no nosso cartão do crédito. Nós temos mais de que 70% dos nossos cartões estão na mão do Infinity ou Platinum, que são do alto valor, o melhor cartão do crédito no país, que sempre dá um desconto de 10% cada vez que você está comprando uma passagem. É o único cartão de crédito no mundo que tem isso. Então, porque isso traz um cliente mais fiel e mais apto a continuar viajando conosco. John, relevante esse dado que você traz. Eu queria falar um pouquinho sobre Risco Brasil, operação complicada para o setor aéreo. Você menciona esse custo, né, elevadíssimo com combustíveis, se não me engano, cerca de 68%, né, de todos os gastos de vocês, de todos os custos de vocês com combustíveis. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre a questão da judicialização. A gente tem entre 95% e 98% de todos os processos movidos contra companhias aéreas aqui em solo brasileiro. A empresa tem cerca de 300 milhões provisionados para essas possíveis condenações. Me corrija, por favor, se eu estiver enganado. E eu queria entender exatamente o quanto isso custa do ponto de vista de resultado operacional. Manter 300 milhões de reais apenas para esse custeio, né, provisionados. E, evidentemente, também isso não é tudo aquilo que ainda poderia ser, né, ou melhor, esse custo potencial em relação a esses processos judiciais. Queria entender exatamente esse desafio por trás da operação aqui no Brasil. Victor, eu só vou corrigir algumas coisas, né? Ou esclarecer. Primeiro, gastamos 600 milhões o ano passado, não 300, né? A indústria inteira foi bem acima de 1,5 bi, se você juntar as três empresas. E nós temos apenas 3% dos voos mundial em Brasil. Se você pega Azul, Latam e Gol, 3% dos voos mundial e mais de que 98% dos processos judiciais do mundo estão aqui dentro do Brasil. E se você olhar, o mês passado, 2 meses, nós somos a empresa aérea mais pontual da América Latina. Nós ganhamos o mais pontual do mundo 2 anos atrás. Então, essas empresas estão fazendo um bom trabalho, mas virou renda de várias pessoas dentro do Brasil que estão aproveitando um sistema jurídico e estão aproveitando isso. E o que acontece? A passagem de todo mundo fica mais caro por isso. Isso é 600 milhões de reais que não está investido no produto. 600 milhões de reais que não está investido em novas rotas, novas aeronaves, novas experiências a cliente. Então, isso não é bom para o Brasil. E Brasil ainda voa pouco, né? Então, eu estou aqui em seu país quase 20 anos. E brasileiro voa menos do que colombiano, menos do que chileno, menos do que mexicano, muito menos do que europeu e dos Estados Unidos. Isso são das razões, né? Então, por que isso tem que continuar assim? Isso é mal para o Brasil. Outra coisa, nós temos combustível mais caro do mundo aqui em Brasil. Isso é mal para o Brasil também. Então, nós somos um país abençoado, um país continental, com muita oportunidade. Olha, quando eu tiro voo por causa da alta utilização, tem menos pessoas vendendo queijo na praia daquela cidade. Tem menos PIB crescendo numa cidade. Então, perde-perde. Então, o que nós temos que olhar é maneiras
para ter essa indústria crescer muito mais rápido, porque o cada piloto ganha bem, o comissário ganha bem, então é uma oportunidade para trazer melhores empregos para o Brasil, melhores investimentos para o turismo neste país. É engraçado, tantos gringos neste momento estão viajando fora do país. Nós temos que convidá-los para vir para o Brasil e gastar seu dinheiro dentro do Brasil neste momento. John, estava dando uma olhada aqui nas linhas do balanço de vocês. A gente tem receitas e custos aqui que não batem em relação a assentos vendidos, né? As receitas são menores do que os custos por assento nessa correlação, para quem conhece o setor aéreo, entre RASC e CASC. Eu queria entender exatamente como continuar operando de forma sustentável com receitas e custos não batendo, né? O primeiro, segundo trimestre é trimestre mais fraco do ano, isso principalmente. Então, você olha o que nós fizemos no primeiro trimestre, foi o oposto. Então, é muito sazonal, né? Então, quando você entra o mês do julho, o mês do pico nosso, então, o segundo trimestre sempre é assim. E se você olha, isso é um choque do sistema inteiro, né? Muito poucas empresas no segundo trimestre mundial ganharam dinheiro por causa do alto combustível, porque você tem que ser o custo principal, que dobrou no trimestre, né? E você já tem vendido assentos antes desta guerra começar. Então, alguém comprou passagem em janeiro, fevereiro, antes da guerra, né? Então, eles estavam voando com preço abaixo do custo. Mas isso se ajusta ao longo do tempo. Então, já no terceiro trimestre, nós já estamos bem mais rentável, estamos bem mais felizes com o resultado do terceiro trimestre, e também o preço do combustível vai se ajustando, né? Então, com o tempo, a receita aumenta e também o custo desta guerra vai passando. Então, só esta semana, o custo do combustível já caiu 6%. Então, mas este reflexo só vem o mês que vem, porque tem um delay até isso chega ao nosso resultado. Tive o prazer de conversar com o John Rodgerson, CEO da Azul Linhas Aéreas. John, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Tá, muito obrigado e vem voar conosco, gente. Fechado, forte abraço.